Check-up no rádio, hoje recebendo o médico ortopedista, doutor Anderson Sérgio. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aí a todos os ouvintes, né? É uma satisfação mais uma vez estar aqui, né? Depois que já tomou um cafezinho com pão da Casa 5, né? Um cafezinho com pão da Casa 5, né? Esperava aqui encontrar o meu amigo campeão, bicampeão da Libertadores, Geraldinho, Tá de mas férias ele. já que ele não está, né, em homenagem a ele aí, como eu não tinha vindo ainda, né? Os parabéns aí para todos os palmeirenses, né? Eu vim de preto em luto, em consideração aos meus amigos flamenguistas, né, que estão sem título. Só faltou na manga uma listrinha vermelha. É verdade, tão sem técnico, tão sem esperança. Por enquanto. Tá um negócio difícil, mas vai dar certo, né? 2022 eu acho que vai ser o nosso ano. É o ano, é verdade. Mas nós vamos falar hoje sobre cuidados na fratura do punho. E aí? Isso. Eu geralmente o que acontece? Quando eu pego casos no consultório, até lá no hospital, que eles acabam sendo mais recorrentes durante aquele período, muitas vezes eu faço disso um tema para trazer, para a gente discutir, né? Então, a fratura do punho, ela é mais comum em quê? Ela é mais comum na mulher idosa, certo? Por queda de própria altura. Então, em casa, escorregou, caiu. Para tentar se proteger da queda, coloca a mão espalmada no chão para tentar aparar, né, essa queda e acaba tendo essa fratura do punho. E geralmente o homem por queda de moto, né, que é outra causa muito frequente. Então seria um trauma de alta energia no paciente jovem do sexo masculino e um trauma de baixa energia, né, uma queda de própria altura, no paciente mais idoso do sexo feminino. Então, vai ser traumático, né? Dificilmente você vai ter uma fratura por estresse, né? Por uso repetitivo, atleta e tal. Dificilmente você vai ter. Pode, mas é muito raro a gente ter uma fratura por estresse. Então, geralmente é um evento traumático. Então, caiu, né? Sobre o punho ali. Tentou parar a queda ali no punho. Começou a inchar, dolorido. Primeira conduta, emergência, né? Fazer uma radiografia, passar por uma avaliação especializada e ver se tem a fratura, né? Em não tendo a fratura, então foi uma contusão do punho, você pode ter uma lesão ligamentar, que posteriormente é importante avaliar, mas ali é medicação. Muitas vezes a gente faz uma imobilização por uns dias, 1 ou 2 semanas, para diminuir esse processo inflamatório melhorador. Em tendo fratura, aí você vai avaliar se é uma fratura cirúrgica ou se é uma fratura que cabe o tratamento com gesso, né? For uma fratura cirúrgica, vai lá ser referenciado para o serviço, né? Plano de saúde particular, SUS, tem que operar. Ou precisou colocar um gesso, vai colocar o gesso. Geralmente o tratamento com o gesso, dependendo do tipo de fratura, dependendo da idade, ele vai girar em torno de 6 semanas. E o paciente que opera, dependendo do tipo de cirurgia, né, ele vai ficar imobilizado aí com a tala analgésica umas 2, 3, até 4 semanas, dependendo da fratura. Então, o que é que eu queria trazer aqui para a gente discutir? É esse pós, né? Ou pós-operatório ou após imobilização, para a gente discutir as possíveis sequelas e como a gente tentar evitá-las. Então, primeiro, durante esse período de imobilização é muito importante você, por exemplo, o paciente engessou, tem que tomar conta direitinho do gesso. Aquilo é o seu tratamento. Muitas vezes a gente mora numa região muito quente, o paciente começa a ficar agoniado porque o gesso está coçando e vai e tira o gesso e acha, não estou mais sentindo dor, não precisa mais usar o gesso. E a retirada precoce da imobilização, ela ocasiona muitas vezes a perda da redução. Então o osso estava alinhadozinho ali para colar, e quando você tira a imobilização de uma forma precoce, você vai perder aquela redução. E essa perda de redução vai fazer com que o osso cole errado, vou colocar dessa forma. E esse osso colando errado vai trazer sequelas lá na frente. Como? Perda de força, né? Principalmente perda de força para apertar as coisas. Diminuição, né, do movimento do punho, né? De
esticar e dobrar o punho e de você rodar o punho. Então, essas são as principais sequelas que acontecem. Então, tem que ter muito cuidado, né, nesse período de imobilização. Vamos lá, fez tudo certinho, colou, tá tudo certo. E agora? Geralmente precisa do tratamento de reabilitação, porque você tem uma perda de massa muscular, você, pelo tempo que você ficou imobilizado, você vai ter uma perda de amplitude, ou seja, o quanto você consegue esticar, dobrar. E é importante você fazer a reabilitação, tratamento com fisioterapia, para você trabalhar essa articulação de uma forma que você consiga voltar uma função semelhante a de antes do trauma, né? Então, é muito comum, por exemplo, esse paciente mais idoso que tem essa fratura de punho, ele ficar depois sentindo uma dormência, uma perda de força, vermelhidão, uma dor muito forte. São sequelas possíveis de acontecer numa fratura de punho. Por isso é tão importante fazer o acompanhamento direitinho com o profissional, depois fazer a fisioterapia, que geralmente não dura tanto tempo, né? Geralmente 10, 20 sessões. Você tendo uma fratura não tão grave, que a grande maioria dos casos são fraturas mais tranquilas, que realmente demandam só o tempo de imobilização, você consegue uma reabilitação relativamente rápida para você voltar à sua função normal. Agora, se você negligencia o tratamento, o que acontece muitas vezes, o paciente foi lá no pronto-socorro, colocou o gesso, o médico falou, olha, você vai passar umas 4 a 6 semanas com gesso, e o cara some, simplesmente. E depois de um tempo ele tira em casa mesmo e acha que ficou bom, porque quando está usando o gesso não está doendo mais, e depois vem as sequelas, né? E depois você tratar as sequelas sempre é mais difícil, né? Então, seguir o tratamento direitinho, ter orientação e saber da importância da reabilitação para você ter um bom resultado. Claro que ninguém quer quebrar, né? Então, primeiro de tudo é você evitar, tentar prevenir as quedas, né? Guiar com responsabilidade as motos, que geralmente são as principais causas de fratura no paciente jovem. Doutor Anderson, agora o ouvinte pergunta aqui, quanto tempo demora para curar essa fratura no pulso? Você falou em 10 sessões. Seria o tempo suficiente para curar ou não? Não, assim, acho que quando ele fala curar, ele deve estar pensando em colar, né? Então, geralmente uma fratura de punho, ela demora em torno de 6 semanas para ter essa consolidação inicial do osso. E o critério ele é muito clínico e radiográfico, né? Então, você vê lá o raio-x, vê que tem sinal de formação de osso, passou as 6 semanas, já libera o paciente para fisioterapia. Geralmente aí, essa reabilitação vai durar de 1 a 2 meses, né? Pós-imobilização, pós as 6 semanas. Então, geralmente o tratamento de uma fratura de punho, ele vai girar em torno aí de uns 3 meses, o tratamento entre a pessoa ter quebrado e a pessoa receber alta da fisioterapia. Mas o tempo de colar geralmente são 6 semanas. 1 mês e meio o osso está colado. No raio-x, para a gente ver o osso totalmente normal, como é a parte do osso não quebrada, muitas vezes demora 1 a 2 anos. Mas esse não é o critério que a gente usa para dar alta para o paciente, para saber se o paciente está bem. São essas 6 semanas e depois os critérios clínicos de dor, de limitação, por isso que é importante fazer essa fisioterapia. Em alguns casos, as sequelas podem ficar para o resto da vida? Pode sim. Vai depender de uma má recuperação, por exemplo? O que é que geralmente causa maus resultados, né? Essas sequelas mais definitivas, mais limitantes. Uma fratura muito grave, né? Então, uma fratura exposta, com perda de substância, então a gente não consegue fazer uma redução adequada, não consegue colocar o osso no lugar direitinho. Então esse é o paciente de uma fratura grave que vai ter um mau resultado, né? Porque é uma fratura grave. E na maioria dos casos o que acontece? É o paciente que negligencia o tratamento. Não usa o gesso da forma adequada, depois que usa, não faz a fisioterapia, não faz a reabilitação, acha que muitas vezes, não, o médico falou que tirou o gesso, é só mexer que pronto. Não é assim. Seria bom que fosse, mas não é. Então, isso acaba trazendo maus resultados. E os maus resultados, eles não vêm logo depois, né?
quando não é uma fratura grave. Então, inicialmente, você tirou o gesso, você sente um pouquinho de dor, de limitação, aí muitas vezes o médico está acompanhando e fala, não, isso é só da fratura, é normal e tal. Mas se você não faz essa reabilitação, essa dor ela tende a ficar persistente e cada vez mais limitante. Você não conseguir voltar ao seu nível de atividade física ou até de trabalho diante da fratura. Por isso que é importante a gente trabalhar e dar a devida importância a todo o período do tratamento, tanto o tempo de imobilização quanto o tempo de reabilitação. O tempo de procurar o profissional, aliás, da queda até procurar o profissional, tem que ser muito curto. É urgente, é uma urgência, né? Então, assim, caiu, bateu, se tem trauma, então você aparou a queda com o punho, a gente não tem visão de olho raio-x, né? Então, você não tem que achar que não quebrou. Porque não está doendo muito, eu vou tomar o remédio que vai passar. É importante fazer o raio-x para ou confirmar ou descartar a fratura. Porque em tendo fratura, quanto mais precoce for o tratamento, melhor o resultado. Porque muitas vezes o paciente, já peguei vários e vários pacientes que chegam para mim com 10 dias, 2 semanas de fratura, porque achou que não estava doendo tanto, que não tinha quebrado. Já peguei muitos pacientes com mais de 1 mês de fratura. Então o paciente chega e fala, não, eu caí, bater, ficou um pouquinho inchado, dolorido, mas assim, não estava doendo tanto, achei que não era nada e tal. Aí volta depois de 1 mês. É quando eu faço o raio-x, tinha quebrado. E agora agora não tem mais o que fazer. Já colou errado. Agora a gente tratar a sequela, né? Então, esse é o paciente que vai ter mau resultado, né? O paciente que negligenciou. Esse negligenciou desde o início, né? Nem procurou o médico, nem procurou a assistência médica para realmente saber se tinha fratura ou não. O ouvinte pergunta aqui, ele conta que quando gira o pulso sente uma dor, só que não se recorda de ter machucado, por exemplo, o punho. O que é que pode ser nesse caso? Ele pode ser uma tendinite, então isso é muito comum, se fosse repetitivo e tal. Não necessariamente a tendinite ela é traumática, ela pode ser traumática de uma pancada, gerar o processo inflamatório do tendão, mas essa dor ao girar o punho muitas vezes está relacionada a uma tendinite do punho. A gente teria que avaliar para ver o nível da tendinite, né, o grau dessa tendinite de limitação do processo inflamatório, mas geralmente nesses casos aí, tratamento, muitas vezes a gente precisa imobilizar. Então, o paciente vem há muito tempo sentindo dor, reclamando. Então, é um paciente que tem uma demanda grande de, vamos dizer assim, de um serviço mais burocrático, de computador. Então, ele fica digitando muito. Então, mobiliza demais, tem essas lesões por esforço repetitivo. Então, muitas vezes a gente tem que imobilizar, deixar o punho imobilizado aí 1 semana, 10 dias, para a gente conseguir dar repouso para essas estruturas que estão inflamadas, associado ao uso do anti-inflamatório, da medicação e depois fazer fisioterapia. Porque assim, o que é que eu sempre falo para o paciente? A gente tem que tentar identificar os fatores causais, né? E os fatores de risco. Então, o que é que causa, o que é que está causando aquela sua dor e quais são as coisas que podem estar associadas, contribuir para aquela sua dor. E geralmente isso se refere à nossa rotina do dia a dia, seja de atividade física, seja do trabalho. Então são coisas que não são muito mutáveis, não tem como muito a gente fazer ajuste. Poxa, eu trabalho, por exemplo, você vai lá para o Dr. Marcos, Dr. Enio, e você fala que está rouco. Aí ele chega para você e fala, Marcos, isso daí é porque você fala muito, né? Então assim, ele não pode chegar para você, não vai chegar para você e vai dizer, você vai ter que largar a vida de radialista. Não, mas esse é o meu trabalho, né? Então, o que é que você vai ter que fazer? Aí a gente vai lançar mão de uma coisa para compensar, né? Para fortalecer essas estruturas, para que a sua estrutura vocal ela aguente a sua rotina. Então, muita hidratação, alguns exercícios, muitas vezes fazer a terapia com fono. Então, isso a gente leva para a parte motora, né? Então, uma pessoa que tem ali uma demanda, passa muito tempo no esforço repetitivo, tem muita dor nas costas, tem tendinite de punho de repetição, tem tendinite do ombro de repetição. Aquele é o trabalho dela. Então, eu não vou sugerir para ela sair do trabalho, mudar de trabalho. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que introduzir na rotina, na vida dela, um trabalho de fortalecimento para que ela
consiga a musculatura dela, as estruturas osteomioarticulares dela estejam preparadas para aquele dia a dia. E é o que geralmente acontece. Então, quando você consegue fazer com que o paciente entenda essa necessidade, tipo assim, ó, ou você começa a fazer isso, ou você não vai conseguir mais trabalhar. Ou você começa a fazer isso, ou você não vai conseguir mais fazer sua atividade física, né? Então, o seu exemplo, né? Eu uso muito seu exemplo, Marcos, né? É muito bom usar você de exemplo. Obrigado. Então, Marcos vem numa mudança de estilo de vida muito bacana, né? Que o exemplo aí que a gente tem que tomar mesmo realmente como exemplo. Foi uma atitude muito massa da sua parte, né? De você se conscientizar, ter essa consciência que precisava introduzir uma atividade. Você começou o ciclismo, mas muitas vezes quando eu chego aqui a gente conversa, você fala, tô sentindo umas dores e tal. De você adora fazer o que você faz, né? De você andar de bicicleta. E o que é que tá precisando? Fazer um trabalho de fortalecimento, né? Para que você aguente a sua demanda, né? Eu não vou simplesmente chegar, Marcos, tá sentindo essa dor por causa da bicicleta, vai largar a bicicleta. Não, de jeito nenhum, não pode fazer isso. Então, tem que preparar você para essa sua demanda. E essa preparação, ela vai gerar em torno desse trabalho de fortalecimento muscular, que a gente tem muitos modos de fazer. Então, pode ser na fisioterapia, pode ser na piscina, pode ser um pilates, pode ser uma academia, pode ser um funcional, mas tem que ser um trabalho que tenha esse foco de fortalecimento muscular. E isso não é só para o esporte, isso é para o nosso dia a dia. Então, muitas vezes o paciente chega, reclama dessas dores crônicas e tal, e quando a gente vai conversar, assim, como é que é seu dia? Não, acordo, faço isso, faço aquilo. Trabalha com o quê? Não, eu passo o dia todinho sentado, de 8 a 10 horas sentado. Pronto, tenho muita dor nas costas. O que é que está fazendo atividade física? Não, nada. Então, às vezes eu faço uma caminhada. Então, de novo, né? Não é que a caminhada seja um problema, não é. Mas a caminhada, ela não consegue funcionar como uma atividade física que traga esse fortalecimento muscular. Então, é muito importante introduzir um trabalho de fortalecimento, para que esse fortalecimento traga esse reforço da musculatura e essa musculatura fortalecida aguente o seu dia a dia, seja no trabalho ou seja na atividade física. Então, o normal é você não sentir dor, por exemplo, ao fazer qualquer atividade física, caminhada, pedalada, Isso, né? o que pode acontecer às vezes é a fadiga, né? Então, muitas vezes você vem numa sequência de treino, né, muito forte e você fadiga. Isso pode acontecer. Numa mudança de treino, às vezes começa a treinar numa carga mais intensa, fez uma mudança de série na academia, você tem dor, isso é normal, é adaptação. Mas a dor da sobrecarga, aquela que já é gerando processo inflamatório, então quer dizer que o quê? Não necessariamente a sua musculatura está forte, mas a relação entre carga e o que você aguenta, ela não está igual. Então a carga, ela está maior do que a sua estrutura. Então você tem duas opções, ou você muda a carga ou você fortalece a sua estrutura. Então eu sempre vou por fortalecer a estrutura para que você não mude sua rotina. Nosso ouvinte pergunta, doutor Anderson, o que causa quando piso no chão, sinto uma dor forte no calcanhar, só falta cair? Muito provavelmente, até que se prove o contrário, é uma fascite plantar, que pode ou não estar associado ao famigerado esporão de galo, o famoso esporão de calcânio, né? Então, a dor não é necessariamente por causa do esporão. A dor é por causa de um processo inflamatório, tem uma pelezinha que sai ali do calcanhar e vai para a parte da frente do pé, e essa partezinha ela fica inflamada. Então, essa inflamação ela causa muita dor, principalmente o paciente quando anda descalço, quando passa muito tempo ou sentado ou deitado e ao levantar ele sente essa dor muito intensa. Então tem que avaliar o nível do processo inflamatório, mas geralmente aí vai muito bem com o uso da medicação adequada, mudança de calçado e muitas vezes necessário algumas sessões de fisioterapia. O paciente zera a dor, zera mesmo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutor, estou sentindo uma dor cansada no meu joelho direito, porque eu trabalho numa máquina bordando. Quando eu estou pedalando, eu não aguento, é uma dor cansada. Preciso de eu me levantar. Quando eu saio da máquina, a dor passa. É uma dor cansada, horrível. Horrível aí. Então, era bom que ela estivesse pedalando uma bicicleta, né? Mas ela está pedalando a máquina.
Mas essa dor, do jeito que ela descreve, pode ser duas coisas, né? Pode ser uma condropatia, né, uma lesão na cartilagem, ou pode ser uma artrose, um desgaste do osso. Essas duas coisas elas vão funcionar de uma forma semelhante, causando dor no paciente. Então, geralmente o paciente num esforço repetitivo, ou numa carga maior, ou num tempo muito prolongado, parado numa posição só, começa a gerar um processo inflamatório. Formação do líquido inflamatório, dor. Quando o paciente sai daquela posição e começa a fazer uma mobilização, pronto, quando ela fala que quando levanta da máquina, dá uma andada, essa dor ela já melhora ou muitas vezes passa, é típico dessas lesões articulares, ou uma lesão de cartilagem ou uma lesão de artrose. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: por que toda pancada depois fica roxo? Então, quando você tem uma pancada, dependendo do nível da pancada, você vai ter uma lesão vascular periférica. Então, pequenos vasos vão ser rompidos ali, né? E o roxo é justamente desse extravasamento, né? Do conteúdo, né? Do sangue, que vai ficar roxo. Não vai ter um sangramento, né? Não é sangue, não. É sangue, mas é sangue periférico, não é da veia lá de dentro e tal, vamos dizer. Então, a pancada é muito por causa disso. E você vai vendo que vai ficando roxo, depois vai ficando mais escuro, e depois vai clareando. Mas geralmente, quando são traumas, uma pancada forte, ou se você é uma pessoa que tem uma fragilidade vascular. Então, tem pessoas que têm fragilidade vascular, que qualquer coisinha fica roxo. Então, o sistema de coagulação ele não trabalha muito bem, muitas vezes, e você tem essa formação das pataracas, né, que o povo fala. Outra pergunta: doutor, eu sinto uma dor muito grande em cima do meu pé esquerdo, e essa dor vai para a lateral esquerda do pé. Agora é uma dor muito grande mesmo, e aí? Isso daí pode ser duas coisas. Pode ser uma síndrome do tarso, né, que seria uma compressão do nervozinho que passa por essa região, e pode ser também uma tendinite dos tendões, dos ligamentos que ficam nessa região lateral do pé, pegando o dorso do pé e lateral. Falando estatisticamente, a chance maior é realmente de ser um processo inflamatório dessa região dos tendões mesmo. Então, aí é ser avaliado, né? E fisioterapia é uma coisa que vai muito bem nesse caso. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Jantas, bom dia. Doutor, eu sinto uma quentura muito forte debaixo dos meus pés. É normal? Já me disseram que é da menopausa. Eu tenho 46 anos. E Ayrton Anderson? Normal não é. A gente pode considerar que seja comum, que seja habitual. Normal não é. Não é normal a gente sentir dor, né? Pode ser comum alguns tipos de sintomas, alguns tipos de dores. Então, eu não consigo ver uma relação direta com a questão da menopausa sendo uma coisa específica do pé. Então, fala mais a favor realmente de uma fascite plantar, numa situação semelhante ao outro ouvinte lá que falou daquela região da dor do calcanhar. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Doutor, meu nome é Eliette, daqui da Barra da Espingarda. Doutor, eu sinto muita dor nas minhas articulações. Meu joelho, se eu ficar de coca, eu não levanto. Dói, que eu não tenho mais o que fazer, não. Estou lavando agora com água morna, é com que eu estou aliviando mais as dor. Mais incha, aí quando eu fico de coca, cria um nó ao lado e um vergão acima da rótula do joelho. Me diga aí o que é que eu posso fazer. E aí, doutor? Então, essa dor dela, né? Essa dor articular difusa, né? Que dói em todo canto e dói muito o joelho, geralmente são processos inflamatórios das articulações, né? Então, primeiro teria que afastar uma causa reumatológica, uma artrite reumatoide, alguma causa reumatológica causando a dor, mas aí vai muito para a questão da artrose, né? Então, o comportamento de dor dela, do jeito que ela descreve, é um comportamento muito semelhante ao paciente com artrose, que o joelho tende a inchar, então quando ela faz essa flexão, você diminui muito o espaço articular, então aquele edema, aquele líquido que está na articulação, ele tende a sair, né? E ficar essa bola que ela refere. Então, essas queixas de dores dela são típicas de artrose. Então,
Tratamento para artrose, vai depender do grau da artrose, então tem muita coisa que a gente pode fazer, mas inicialmente ela pode continuar com o uso da compressa morna. Se no caso dela ela se sente melhor, ela pode fazer uso disso, né, umas 3, 4 vezes por dia, compressa de em torno de 20 minutos. Pode usar algum analgésico, dipirona, paracetamol, quando a dor estiver mais intensa. E é importante ser avaliada para a gente ver o grau dessa artrose e introduzir alguma atividade física de baixa demanda, né, que não adianta colocar ela para caminhada, né, para colocar nenhum trabalho de força que vai sobrecarregar essa estrutura que está inflamada. Então, iniciar um exercício na água, por exemplo, seria uma coisa boa para ela, traria benefícios para ela, com certeza. Pergunta que vem da Joana de Campo Grande. Doutor, uma dor na coluna cervical, sinto muita dor nas costas, o que posso tomar? Você pode tomar jeito e procurar o médico. Não, em relação à medicação, a gente tem que individualizar, né, as condutas. Não dá para a gente sair prescrevendo por aqui. Seria irresponsabilidade da nossa parte. Mas dor na coluna, 85% das vezes, é uma dor de caráter mecânico, muscular. Então, é questão postural, né? Então, e essa questão postural, ela é multifatorial. Não é, eu tenho uma postura errada, eu sento errado. Não é só isso. É no seu dia a dia, em tudo que você faz, você assume uma postura, uma posição de sobrecarga na coluna, seja na coluna cervical, seja na coluna torácica ou na coluna lombar. Então, inicialmente, o que é que você tem que fazer? Você se policiar e ver no seu dia a dia como é que está essa questão postural. Se você se mantém numa postura adequada, geralmente não se mantém, se a gente não tem uma rotina de atividade física, a musculatura da coluna ela cansa rápido, então a gente naturalmente e rapidamente a gente assume uma postura de relaxamento, e essa postura de relaxamento a gente se dobra todo, e a gente fica numa postura que muitas vezes é confortável para a gente, mas está sobrecarregando a coluna. Então quando a gente sai daquela posição, aí vem a dor, aí você levanta e sai levantando, parece um velho de 90 anos com dor. Então sai todo troncho, todo engembrado, todo torto e reclama de dor para lá e para cá. Então primeiro é ver essa questão postural. Em tendo ok a questão postural, né, ver a questão de atividade física. Tem atividade física associada? Tá fazendo alguma coisa para proteger essa musculatura, para fortalecer? Não, tá tudo bem, pronto. Então você tirou os fatores de risco, você introduziu o fator de proteção e mesmo assim está com dor, a gente tem que avaliar, né? Tomar uma medicação, né? Inicialmente, priorizar as medicações analgésicas, dipirona, paracetamol, que são medicações que você pode tomar com segurança. O anti-inflamatório é importante ser sob a orientação do médico. Muitas vezes tem um anti-inflamatório que é mais indicado para você, outros você pode ter alergia, pode ter algum efeito colateral. Então tudo isso é importante ser individualizado para o paciente pelo próprio médico. Mas de uma forma geral, você pode fazer compressa, ou com água morna, ou com gelo, que você se sentir melhor, né? Fazer essa correção postural e introduzir uma atividade física na sua rotina do dia a dia. Doutor Anderson, a ouvinte conta o seguinte: até onde eu sei, estou forçando o meu limite. Trabalho muito, faço academia 4 dias a semana, me sinto cansada, mas gosto e me sinto bem na academia. E aí? Não saia da academia, de jeito nenhum. Não deixe a atividade física, né? Então, muitas vezes a atividade, você tem uma rotina de atividade de trabalho, né? Então, eu acredito que esse cansaço da ouvinte aí é mais um cansaço mental, né? Então, de repente, ela tá com a carga psicológica muito forte no trabalho, né? Uma demanda muito grande de entrega. Muitas vezes o pessoal trabalha muita meta, então tem que cumprir meta, é cobrado em relação a isso. Tem que ver como é que está a situação em casa. Então, se tem algum grau de ansiedade associado nesse dia a dia, tudo isso, né? O esgotamento mental traz o esgotamento físico. E quando ela fala que quando ela vai para academia ela gosta, ela se sente bem,
a academia ela está funcionando aí como um escape para ela, né? O momento em que ela está saindo daquela rotina, né, de uma pressão maior, que está trazendo uma fadiga, né? Ela se sente cansada e quando ela vai para a academia ela libera muito endorfina e tal. Isso é importante tanto para a cabeça como para o corpo. Se ela sair da academia vai ser ladeira abaixo. Então eu acredito que a parte física ela tá ok. Então é importante a gente tentar fazer uma autoavaliação, né? E ver como é que tá essa questão psicológica, né? Se tem se tá havendo uma demanda maior do que a gente aguenta, né? Quando a gente fala assim, eu tô no limite, geralmente não é o limite físico, geralmente é o limite mental. Quando a gente se sente cansado fisicamente, geralmente esse cansaço físico vem de um cansaço mental, que muitas vezes a gente não consegue perceber. Então é importante a gente parar, tentar fazer essa autoavaliação. Mas o cansaço mental, ele pode causar outras dores no corpo também? Pode, com certeza. Então, o paciente com fibromialgia, né, que a gente pega muitos pacientes fazendo perguntas sobre fibromialgia, a gente já foi tema de discussão aqui. Então, o paciente com fibromialgia, ele tem um componente de ansiedade, muitas vezes de depressão, né, que alguns teóricos dizem que isso é o cerne, né, é o que causa essa questão dessas dores. Então, é uma dor desproporcional, né? Então, você encosta nele, então a musculatura, a sensibilidade dele à dor, ela está exacerbada. Então, qualquer coisa ele sente dor, incomoda demais. E tem um componente psicológico muito grande isso daí, causando, né, modulando esse estímulo da dor. Então, são coisas realmente que andam juntos. Aquela máxima de mente sã, corpo sã é certíssima. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Minha esposa passa o dia costurando e quando ela caminha à tarde, ela sente muito dor na coluna. Como é que pode resolver isso? Como é que resolve isso? Então, vou falar de novo, vou frisar, porque muitas vezes às vezes eu estou conversando com um paciente aqui no consultório e o paciente desvirtua, vamos dizer assim, vai para outro lado, repete de uma forma diferente do que eu falei. Então, imagina aqui no rádio, né? Então, vamos lá. Quando eu falo que a caminhada ela não é suficiente, eu não estou dizendo que a caminhada é ruim, de jeito nenhum. A gente tem que continuar fazendo nossa caminhada. A caminhada tem os benefícios dela. Geralmente quem faz caminhada faz porque gosta, se sente bem. E esse se sentir bem, principalmente em períodos de pandemia, que a gente ficou muito tempo em casa, é uma coisa importantíssima para a nossa vida. Só que a gente tem que entender que a caminhada ela não vai conseguir trazer o benefício que a gente precisa muitas vezes para o nosso corpo do fortalecimento muscular. Então, o que os estudos falam é que a caminhada ela consegue ter um efeito protetor de prevenção, né, pro joelho. Então, para quem não tem problema no joelho e pratica a caminhada de uma forma regular, essa caminhada ela vai ter esse efeito protetor pro joelho, mas não tem para a coluna, não tem para o quadril, não tem para o tornozelo. Então, para você ter esse efeito protetor na coluna, né, ela tem uma atividade laborativa que ela passa muito tempo sentado numa posição só, então tem uma sobrecarga nessa região da coluna, ela tem que fazer uma atividade que tenha um trabalho específico para a coluna, né, uma natação, hidroginástica, um pilates, um RPG, uma academia, mas alguma coisa que trabalhe força, que mobilize as estruturas que são estabilizadoras da coluna. É assim que ela vai conseguir prevenir dor. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefones 99235 7256, 99992-2923. Doutor Anderson Sérgio, palmeirense, está ainda nas festividades, né? Porque não são todos os anos que o Palmeiras ganha um título importante como da Libertadores, né? Obrigado pela sua participação e não se esqueça, 2022
Vai ser o ano do Flamengo. Eu torço pra isso. A gente precisa dividir o bolo, né? É bom Mas quando vocês estão todo bem, mundo contratou ganha. várias estrelas, o Palmeiras está quase uma constelação, né? Tá, mas assim, mas a gente sempre mantém a humildade, né? A calma, né? A gente vai na tranquilidade. A gente percebe a humildade nos palmeirenses. A gente não entra na euforia do Geraldinho, flamenguista, né? Quando a gente fica muito eufórico, como você, como Dr. Belísio, a queda é maior, é mais dolorosa, o sofrimento é maior. Então, assim, a gente viu vocês sofrendo demais esse ano. Deu uma pena danada. Doutor Belísio saiu dos 50 grupos do WhatsApp. Eu vi a cara dele vestindo a camisa. Vestindo não, né? Todo constrangido. Extremamente constrangido. Ele fez em amizade a você, Max. Pode ter certeza. Eu vi ali que ele gosta muito de você para ele ter feito aquilo. Então, um abraço aí a todos os amigos flamenguistas do grupo. Eu espero de coração que 2022 seja um ano melhor para vocês, né? A gente vai continuar brigando por títulos juntos, mas eu espero que a gente continue ganhando. Mas que seja um ano melhor para vocês. Forte abraço, Tom. Obrigado pela sua participação. 7h52. Volto já com